Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós já tivemos nessa manhã um pouco daquilo e a trilha do que será esse carnaval Canção Nova. Rezávamos, vocês aqui e eu pelo rádio, no carro, a grande profecia de Deus através de Romanos capítulo 8, aonde somos chamados a vivermos como filhos e filhas de Deus. Depois, nessa maravilhosa pregação do Padre Jonas, enriquecida pela palavra do Dunga e pela canção, foi-nos chamados a atenção, ou foi chamada a nossa atenção, de que nascemos para ser grandes, para sair desse chiqueiro. Aliás, essa é a razão pela qual o porco vive de cabeça baixa, é vergonha de viver no chiqueiro. Mas como a costa, fomos chamados a ir buscar essas águas limpas, mais altas. E quanto mais a gente puder subir, mais limpa será essa água. Portanto, nós estamos sendo chamados a, de uma forma muito concreta e radical, a tomarmos posse de um reino que já é nosso. E aí sim, esse tem que ser o carnaval do reino. E eu gostava dessas danças que se fazia aqui antes, porque me lembrava Santo Agostinho, que dizia: homens, ele falou só homens, ele pode dizer homens e mulheres, é preciso que vocês aprendam a dançar, porque senão os anjos não saberão o que fazer com vocês no reino dos céus. Isso é de Santo Agostinho. E lembrando um Davi que vivia dançando e pulando na presença de Deus, Sofonias capítulo 3 nos diz que o nosso Deus é um Deus que dança, é um Deus que pula. Então é preciso que de fato o nosso carnaval, Canção Nova, já que a gente tem um jeito de ser herdeiro de Deus, um jeito de ser vencedor de Deus, tem que ter também um jeito de ser diferente no carnaval. E eu estava olhando quanta gente bonita tem aqui. Tem uns aí que quando Deus deu a beleza, entrou na fila 3 ou 4 vezes. Tem uns ajeitados aí, umas ajeitadonas. E lembrando do Padre Jonas, que falava das misses que ele já viu nesses 63 anos, e que depois viraram tudo umas peluncas. Eu fiquei pensando, como canal de televisão, a Globo, por exemplo, tem a Globeleza, uma negra linda, toda cheia de brilho e praticamente completamente pelada. Fiquei pensando que a Bandeirantes agora tem duas, também pelada. E eu vi a foto delas ontem, numa revista que estava no avião, e louvei o Senhor. Ó Senhor, tu as tecestes no seio materno, caprichaste. São bonitas danadas. Então agora os canais de televisão juntam as raças. Tem uma negra, a Globeleza, tem uma moreninha, tiazinha, e uma lourinha,
feiticeira. Dizem que ela foi feita toda de borracha, se é verdade, se não é? Aí eu pensei, mas eu achei que eu ia chegar aqui e ter a oportunidade de conversar antes com o Padre Jonas. Não tive. Então eu vou pedir aqui em público para ele também. Eu pensei que aqui, o nosso carnaval e o nosso canal de televisão também deveria ter uma musa. E eu tenho uma candidata. Já escolhi aí, depois vou apresentar, vamos ver se ele vai aceitar. Por isso que antes eu estava olhando, eu estava até de óculos escuros, para ninguém ver para onde eu estava olhando. Qual é que eu ia escolher? Aí pensei, falei, tem que ser um que seja mais do que as três. Muito mais bonita. Tinha que ser um modelo perfeito de mulher e que nunca virasse uma espelunca. Fiquei pensando. E eu acho que nós temos uma candidata. Vocês vejam, por exemplo, Tiazinha. Tiazinha é um nome carinhoso para dizer que ela é professora. Não é assim que as crianças chamam a professora, a tia, que ensina. Pois a minha candidata é professora. Mais do que professora, a minha candidata é mestra. Imaginem vocês que ela foi a única professora que o rei teve. Única. Tudo que ele aprendeu foi com ela. Então ela é uma mestra, é uma doutora. Essa Tiazinha, a fantasia dela na revista, ela está revestida com uma cobra, uma serpente, o resto é pelado. E no seio tem uma maçã. A minha candidata, ela está revestida de Deus e pisou a cabeça da serpente. Tem mais. Tem mais. Para ser uma musa no carnaval tinha que saber dançar e cantar. Senão não tem graça. Pois a minha candidata é dançarina e cantora. E ela mesmo conta isso. Quando ela chega na casa da prima, ela já chega cantando e pulando. Minha alma engrandece o Senhor. Exulta. Exulta é o quê? É pula, é dança. De alegria o meu espírito em Deus, meu Salvador. A Globeleza, ela é escolhida há 10 anos já para ser a modelo, a musa do carnaval. Porque ela é mulher de um dos grandes diretores da Rede Globo. Então já... Pois a minha também tem uma intimidade com o chefe que vocês não podem imaginar. A minha é filha predileta do dono do reinado, mãe do rei e única esposa do espírito do rei. É forte. Aquela candidata representa a raça negra.
A minha pode representar todas as raças. Porque, para ser a musa do povo branco, do povo claro, ela desfilou em Lourdes, em Medjugorje. Para ser a musa das mulatas, ela desfilou na Polônia. Para ser a musa das morenas e das índias, ela desfilou em Guadalupe. Para ser a musa das negras, ela desfilou aqui perto, inclusive em Aparecida. A minha é branca, é loura, é morena, é negra. Porque ela revela, como musa, que ela já herdou o reino. Que ela já deixou o reino acontecer dentro dela. Que dentro dela o reino virou gente. Uma dessas candidatas, loura e feiticeira. A minha destrói todo e qualquer feitiço. Essa feiticeira pelada tem um pano tampando a cara. A minha está toda coberta de roupa e do Espírito Santo, e só mostra o rosto, no qual reflete essa profunda e íntima comunhão com o Senhor. Outra coisa, vamos ver se o Padre João depois vai autorizar, né? Essas musas, elas saem tudo em cima do carro alegórico. A minha gosta de ir no chão. Tanto que trabalhou feito empregada doméstica 3 meses com a prima dela. Vocês vejam, a única mulher no mundo que teve até hoje o rei na barriga. Mas não mostrou a barriga para ninguém. Se no seio da tiazinha tem uma maçã, erroneamente símbolo do pecado, o seio da minha musa foi que amamentou o rei, filho do grande rei dos reis. E foi chamado de bendito, bem-aventurado aqueles seios. Para também mostrar a todas as mulheres que quiserem viver essa alegria do carnaval lá de cima, não o carnaval da água suja, que como elas terão que cada vez mais deixar-se encher do Espírito Santo. Por fim, essas coitadas dessas musas, já tem até dó delas. Inclusive prevendo aquilo que o Padre Jonas falou, que vai virar pelanca. E vira pelanca todo aquilo que é colocado a serviço desses reinados pobres que tem por aí. Esses reis de Araque que tem por aí. Aí essas mulheres ficam peladas, se enchem de brilho e põem uns negócios na cabeça. A minha, Apocalipse 12 diz que a fantasia dela é um espetáculo. Ela é revestida de sol, tem a lua sobre os seus pés, e na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Essa é candidata. Essa é a musa. E essa precisa ser a grande modelo para nós que queremos, com ela, herdarmos o reino de Deus. O que o senhor acha? Parabéns.
Está eleita. Olha os herdeiros do reino aí, gente! E esses herdeiros têm uma rainha. Essa é a nossa musa. Mas, para herdar o reino, é preciso exemplo dela. Aprender algumas coisas que ela nos ensina e que ela nos aponta o caminho. Porque ela, além de musa, que inspira, e inspirar é ser cheio do Espírito, ela também expira, ela dá esse Espírito. Coberta com a força do alto, com a sombra do Altíssimo, ela reflete uma luz que não é dela, é dele. E esse é o segredo de quem quer ser herdeiro do reino. O verdadeiro herdeiro do reino, ele tem que brilhar a luz de Deus e não a luz própria, porque a nossa luz própria vai apodrecendo e vai virando pelanca. Por isso ela está atenta. E ela, além de fazer festa, ela quer que você aprenda a fazer festa. E para que nunca falte o vinho da alegria, do amor, da paz, no carnaval da sua história, ela é aquela que está lá pedindo a Jesus, contando a Jesus, eles não têm mais vinho. Mas vem para nós, que queremos herdar esse reino, para nos dizer, fazei tudo o que ele vos disser. E esse tudo é tudo. É esse tudo que Mateus nos fala no capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O resto é acréscimo. É daquela grande parábola da alegria de Deus, do capítulo 13 de São Mateus, a partir do versículo 34, 35, do homem que achou aquele tesouro, foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar o tesouro. E aí encontrou alegria. E as pessoas não encontram essa verdadeira alegria exatamente porque não têm coragem de tomar posse do reino. E hoje de manhã aqui na oração, a Luzia e o Dunga proclamavam e nos convidavam, e vocês rezavam aqui, eu rezava no carro em voz alta, eu quero tomar posse desse reino. Agora o que eu sou capaz de entregar? Há muitos obstáculos, porque além daquela analogia que foi feita dessa pedra enorme que impedia de entrar, foi feita também uma analogia de um chuveiro que, embora estando aberto, a pessoa entrava, a pessoa não entrava, ficava olhando e portanto não tomou banho. Mas ainda há um perigo maior de que é entrar nesse chuveiro, está debaixo dele, portanto, com água escorrendo para tudo quanto é lado, mas está revestido com roupa de mergulhador, borracha, coração de pedra, que não deixa penetrar essa água. Fazei tudo o que ele vos disser. Meu irmão, minha irmã, se você quer de fato viver essa nossa musa, você vai ter que aprender com ela a deixar tudo. Só vai de fato experimentar já a alegria desse reino, que vai ser eterno e que não acaba nunca, aqueles que tiverem a coragem de tirar essa roupa de mergulhador, de tirar essa borracha que vai revestindo o coração. E vocês vejam, meus irmãos, que o encardido é terrível. Essa semana me ligou uma mulher, não sei de onde, falou: padre, não fala mais no encardido. Eu vou falar no encardido, porque ele encarde, ele suja, ele pega essas moças lindas, como essas três que eu citei, e coloca-as como modelo do pecado. Eles fazem gozação com a teologia, por isso que eles vestem essa tiazinha lá com uma serpente, para falar para você, moça, e para você, rapaz, se envolva no pecado. Por isso que eles fazem essas propagandas, que está aí agora, 650 outdoor, espalhado pelo Brasil, com uma camisinha desenhada, dizendo: prevenir é tão fácil quanto pegar.
Se o nosso técnico lá da computador tivesse condição, eu ia sugerir que na canção nova ele pusesse essa propaganda e só mudasse uma letra, o G pelo C. Prevenia tão fácil quanto pecar. A única coisa fácil que tem no mundo é pecar, gente. Isso é fácil. Ou, como o Padre Jonas dizia, descer ladeira abaixo, ir para a baixaria, para subir a montanha é difícil, mas é lá que tem água limpa. Única coisa fácil que tem é pecar. Por quê? Para herdar esse reino. Primeiro, o reino já é nosso. Ele foi inaugurado na barriga da nossa musa e mestra. Lucas nos afirma categoricamente: o reino dos céus já está entre vós, já está. Nós já somos herdeiros, co-herdeiros, Romanos 8 de hoje de manhã. Então, herança, ninguém pode tirar a herança da gente, a não ser que tenha um testamento dizendo que não é mais sua. Mas nós temos dois testamentos, o antigo e o novo, que veio para confirmar essa herança, esse reino. O Pai quer dar a vocês. Vocês são os herdeiros naturais desse reino. E para defender a herança, quando o pai morre, por exemplo, que vai no juiz para ver questão da herança, tem um advogado para defender. Pois o nosso rei também já mandou advogado para defender a sua herança, e esse advogado é o Espírito Santo, aquele que foi pleno no coração de Maria. Ela foi cheia, plena, repleta desse Espírito Santo. Ela foi o próprio reino de Deus acontecendo em sua vida. Mas nós perdemos a herança se recusarmos essa herança, ou se gastarmos essa herança de qualquer jeito. E é isso que está acontecendo com a humanidade. Perdendo a herança, vivendo como se fosse um escravo, lá naquele chiqueiro, igualzinho o filho pródigo, pegou a parte da herança e foi embora. E deu no que deu, naquele chiqueiro. O mundo está apresentando esse chiqueiro como se esse chiqueiro fosse a herança. Ou as pessoas estão recusando essa herança. É preciso tomar posse da herança. São Paulo, escrevendo aos Efésios e a nós, abra sua Bíblia na carta aos Efésios. Aliás, é uma carta inteira para falar-nos desse reino. O que fazer, o que não fazer para não perder esse reino. E ele quer nos lembrar o que nós podemos e o que nós devemos esperar de Deus para sermos herdeiros desse reino. Nesse hino de louvor à providência de Deus, no capítulo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu, do alto, não de baixo, nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Primeira coisa, a herdade de Deus em Cristo, esta bênção contra toda espécie de maldição. E nos escolheu. Aliás, essa palavra foi falada aqui 2 vezes forte. Primeiro na oração, quando o Dunga interrompia a Luzia e dizia que assim como nós fomos provocados pela carne, por essas musas, nós estamos agora sendo provocados pelo Espírito. E foi tão importante isso que o Padre Jonas interrompeu a sua pregação e chamou o Dunga para repetir isso. Provocar. Pro é a favor. Vocare é vocar, é chamar. Chamar para si.
Pois aqui diz a mesma coisa em outras palavras. Ele nos escolheu. Não é qualquer um, não. É escolha. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Enquanto o mundo está falando que o bom é pecar, e que o governo diz que pode pecar de tudo quanto é jeito, só que deve usar camisinha para evitar, aqui está dizendo que nós somos chamados a ser santos e irrepreensíveis. Eu pregava semana passada o congresso jovem da diocese de Paracatu, e o tema que eles escolheram foi esse aqui: santos e irrepreensíveis, santos e imaculados. Numa linguagem jovem, desse jovem forte que vence o maligno, é preciso ser limpo de toda essa sujeira, limpo, esse irrepreensível, imaculado, como a nossa musa imaculada. Significa ser limpo, limpo de toda essa sujeira, limpo de toda essa porcaria, limpo de todo esse chiqueiro, limpo de toda essa prostituição, limpo de toda essa pornografia que vem pela imagem, pelos ouvidos, pelas músicas. Quando hoje aqui o Padre Jonas começava dizendo que dá vergonha às vezes de ser músico, porque está suja. Mas não só limpo, é preciso ser sarado. Santo é sarado, é curado, é saudável, é restaurado em Deus, é liberto de toda essa corrupção. Por quê? Porque no seu amor, versículo 5, Deus, o Pai, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus. Tem gente que acha que esse termo adotado aqui é pejorativo e negativo. Não. Adotado significa escolha. O filho, quando nasce, como eu nasci, como muitos de vocês nasceram do pai e da mãe, nasce porque o pai e a mãe tem que aceitar, fazer o que é filho, né? Sai a cara do pai. O importante é que tenha saúde, fazer o quê? Agora o filho adotado não, adotado é do coração, adotado é escolhido, adotado é por amor. Entre tantas opções, aquele pai quis escolher, ele adotou por você. Entre milhões e bilhões de possibilidades, você foi escolhida, embora sendo filho e filha carnal do seu pai e da sua mãe, adotado. Você agora é meu, você pertence a Deus. E portanto, filhos, volta Romanos 8, hoje de manhã, herdeiros e no Cristo co-herdeiros. Para que, vocês veem que coisa fabulosa é a palavra, versículo 6, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça. É muito interessante que no carnaval eles ficam enchendo os salões e o corpo das mulheres de brilho, de purpurina, para tentar resplandecer o pecado. Mas não consegue, porque vira pelanca. Mas nós somos chamados para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça. Olha que herança que você é chamado, menino. Olha que herança você é chamado, menina. E você vai querer continuar vivendo no chiqueiro? É preciso tomar posse da herança. E eu penso que esse tem que ser o grande compromisso desse carnaval. No ano santo, no ano da gente ser sarado, tem que tomar posse dessa herança para fazer resplandecer em nossa vida a maravilhosa graça. Versículo 7, nesse Filho, Jesus, pelo seu sangue, olha o preço que nós custamos, temos a redenção e remissão dos pecados,
segundo a riqueza da sua graça, confirma capítulo 2 da primeira carta de João, que foi meditado anteriormente, que ele derramou profusamente, foi conta gota não, derramou para valer. Não foi um chuveirinho à toa não, uma aguinha caindo não, foi água para valer. Profusamente sobre nós, em torrentes de sabedoria e de prudência, de sobriedade, torrentes. É uma enchente de graça de Deus. Versículo 11. Nele, em Cristo, é que fomos escolhidos e predestinados, herdeiros, para servirmos a celebração da sua glória, e não para servirmos a celebração do pecado, da mentira, do egoísmo, do ódio e de tudo aquilo que quantas e quantas vezes nós sentimos em nós mesmos. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, não precisa ninguém ficar falando para nós, para mim, para você, o que o pecado faz em nós. Primeira coisa que ele faz, não deixa resplandecer em nós a maravilhosa graça de Deus. A palavra diz que quando Moisés rezava, o seu rosto se transfigurava. Padre Jonas lembrava o monte da transfiguração, onde Jesus em oração se transfigurou, aonde fazia resplandecer a graça de Deus. Pois assim na sua vida e na minha também acontece. Quando nós estamos nessa comunhão, quando nós vamos tomando posse dessa herança que o Senhor nos dá, resplandece em nós e através de nós, no brilho do nosso olhar, do nosso rosto, de todo o nosso ser, da serenidade do nosso ser, essa maravilhosa graça de Deus. E o contrário também acontece. E que infelizmente a gente vê resplandecer no rosto dessas pessoas, inclusive dessas tão bonitas que aparecem por aí. Tristeza, angústia, um vazio profundo, um desânimo. Você mesmo olha no espelho e você se ajeita, mas você mesmo não está gostando de você. Você está se achando feio, mas a feiura está vindo lá de dentro do seu coração. É daquela sujeira. E você começa a se comparar com os outros, porque eu queria ser alto, queria ser baixo, queria ser gordo, queria ser magro, queria ser assim, queria ser assado. Mas na verdade, por quê? Porque você não tirou ainda essa podridão, esse chiqueiro que está enchendo o seu coração e que aí faz resplandecer não a maravilhosa graça de Deus, mas a desgraça terrível do encardido que nos suja. E por isso tem que ser limpo, tem que ser santo, tem que ser sarado. É preciso tomar posse desse reino, celebrar a glória de Deus. Nele, em Cristo. Olha que coisa estupenda, fabulosa. Versículo 13 e 14. Que coisa maravilhosa. Nele também vós. Muitos estão sem crachá, né? Mas se você não sabe o nome de quem está do seu lado, pergunta. Pergunta o nome de quem está do seu lado. Sim, é só perguntar. Mas não precisa ficar falando mais meia hora, não. Já sabe o nome de quem está do seu lado? Então agora repita comigo. Nele, ou melhor, nele não. Em Cristo. Também vós. Diga o nome dele. Depois de ter ouvido a palavra da verdade. Agora vem uma coisa. Qual é a palavra que mais a gente ouve? A palavra da mentira. Aliás, São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse bem isso, no capítulo 1. Dizia, os homens pegaram a verdade de Deus, transformaram e apresentaram ao mundo como se fosse uma mentira, pegaram a mentira do mundo e apresentam como se fosse a verdade. Por isso, continua São Paulo refletindo agora no capítulo 3, versículo 23 de Romanos. Todos pecaram, estão privados da glória de Deus. Aqui é para resplandecer a glória de Deus. No pecado, estamos privados da graça. E não pode ser por acaso que 3 capítulos depois, no mesmo versículo, 6, versículo 23 de Romanos, ele conclui de forma terrível. O salário do pecado é a morte. Então, Romanos 1,18, trocou a verdade de Deus pela mentira.
E o mundo nos apresenta um monte de verdades. Nós cristãos não temos verdades, nós temos uma. João 14,6, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. O é artigo definido masculino singular. É só você ler a palavra cruzada que você aprende. Se é artigo definido masculino singular, não tem outro. Se tivesse outro, era os. Correto? O é o. A mesma coisa. Artigo definido feminino singular. Único. A verdade. Não adianta você inventar a sua, não. Porque quem gosta de inventar a verdade para transformar numa mentira e a mentira numa verdade é o encardido. E ele sabe que o tempo dele é pouco, então ele trabalha, ele mente, ele inventa, ele vai, ele dá um jeito. E a gente aprende o erro e acha que está certo. A verdade. Então a primeira condição aqui, para viver o reino, herdeiro do reino, nele também vós, você meu irmão, você minha irmã, você, cadê a câmera que eu estou falando? Não estou falando nada, tem gente lá. Põe eu aqui para eu falar para a pessoa da de casa. Você aí na sua casa. Pegou eu aí, viu? Televisão é tudo dirigido aqui. Depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Evangelho significa boa notícia, no qual tem descrito. Portanto, aí tem um projeto a ser feito e nós vamos voltar nessa conversa aqui ainda. Aí o que aconteceu com você e comigo? Fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido. Igualzinho o Espírito Santo que foi prometido, que a selou. Ela não era cheia do Espírito Santo? Ela não ficou grávida do Espírito Santo? Se você procurar seguir essa musa, você também vai poder tomar posse dessa. Aqui, isso aqui é herança. É tudo carimbado. Isso foi feito no sangue de Cristo. Igual antigamente para gravar uma aliança era no sangue. Tirava o sangue. O nosso é do Cristo na cruz, o sangue dele. E o único sangue humano que Cristo teve foi de Maria. Único. Pois ele não teve pai humano. Ele só teve mãe. Portanto, o único sangue que Jesus teve foi o sangue de Maria, humanamente falando. Logo é o sangue dela que derrama na cruz também. Não é? Você não tem sangue do seu pai e de sua mãe? Quem foi o pai de Jesus sanguíneo? Não teve. Então ele só tinha o sangue. Que sangue? Só da mãe dele? Só anta não entende certas coisas. Nele, em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança. Que herança? Olha os herdeiros do reino aí, gente! Vocês foram selados, eu fui selar. Antigamente, não era esse selo que a gente compra no correio, prega na cara, não. Porque esse selo, inclusive, tem como tirar. Lá no seminário, quando a gente foi para o seminário, rapaz, me lembrou o sul agora. Lá a gente gosta de tomar chimarrão, né? A água vem quentinha, assim, que você pôr na cuia, põe a água quente, assim, só bateu a cuia aqui. Então, quando a gente foi para o seminário, a gente não tinha dinheiro, né? Aí a gente recebia a carta de uma pessoa, a gente tirava o selo assim no bafo da chaleira, dessa água aí já dá. Tira o selo, apagava o carimbinho e usava na outra carta para mandar. Porque esse selo de hoje você arranca. Antigamente não é assim não. Antigamente o selo, e aliás, selos oficiais hoje ainda assim, é chamada marca d'água. Então tinha lá o estilete chama, né? Sinete, do rei, por exemplo. E aquilo era de ferro, ele metia aquilo em cima
da carta que ele estava mandando, não tem jeito. Para arrancar aquilo lá, só se rasgar, só se despedaçar. É esse selo. Você tem esse selo. Sem esse selo ninguém entra no reino. Nós já temos o selo. E mesmo que o encardido queira, ele não tem como arrancar esse selo. Aí que vem, como ele é mentiroso, como ele é o pai de toda mentira, ele tenta esconder o selo. E como é que ele esconde o selo? Com máscara. Por isso que no carnaval o pessoal usa máscara. Mas não tem como tapar esse selo, porque esse selo é penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória, ou seja, nós. Nós fomos selados pelo Espírito, o Espírito Santo nos selou, nos marcou. Uma roupa não custa caro por causa da marca? Um dia eu fui comprar uma calça lá em Manaus. Falei, quanto custa a calça lá no shopping? 100 e tanto. Eu falei, o quê? Uma calça jeans? Mas é a marca. A senhora tira a marca, eu levo só a calça. Eu vou querer saber da marca agora. Não é? Então a roupa cara, porque tem marca cara, você tem uma marca. Você não pode se vender à toa, não. A gente consegue em São Paulo, andando na rua, comprar tênis Nike, tênis Adidas, tudo por 10, 15 reais. Mas é tudo falsificado. É isso que o encardido faz. O encardido fica falsificando a sua marca. Por isso que ele é barato. Por que o encardido está em tudo quanto é lugar? Porque ele é barato. Quem é barato se vende por qualquer preço. Por isso que eles apresentam esses programas de televisão aí, falam, você que é católico, é isso, é aquilo, pode vir qualquer um, é barato, aceita qualquer um. No reino do nosso mestre não entra qualquer um. Ele tem que ter esse selo. E você já tem esse selo. E eu já tenho. Agora a gente tem que cuidar para não perder. Segunda coisa. O que eu sou capaz para tomar posse dessa herança? O povo de Deus ficou 40 anos no deserto, caminhando, liderados por Moisés, para chegar na terra prometida. Moisés é o prenúncio daquilo que é o Cristo Senhor, que entra na nossa história, que dá a sua vida para que a gente tome posse desse reino. É desejo do Pai dar-vos esse reino. E é um desejo tão grande que Jesus vem inaugurar esse reino, para você começar a viver esse reino agora. Ele já está no vosso meio. Mas nós gastamos, meus irmãos e minhas irmãs, nós gastamos a nossa vida no pecado. O mais triste é quando você olha para essas missas que viraram peluncas e descobrir que é isso que acontece comigo e com você. Que nós gastamos a fortuna que nós recebemos, todos os dons que nós recebemos, a vida, a natureza, esse mundo maravilhoso que Deus criou. E nós vamos destruindo isso, vamos destruindo. E vamos nos destruindo, gastando essa herança no pecado. Você trabalha feito um condenado, junta dinheiro para comprar o pecado, para pagar o pecado. Quantas pessoas vão longe para poder pecar? Paga caro para pecar. E se fosse só com dinheiro? Às vezes as pessoas dizem, por que Deus não muda o mundo? Você é chamado a mudar o mundo, eu sou chamado a mudar o mundo. E sabe por que o mundo não está melhor? Porque nós gastamos a herança que nós temos no pecado. Eu vou dar um exemplo para vocês. O cigarro. Um exemplo. Pequenininho. Coisinha desse tamanho assim. A última pesquisa do Ministério da Saúde, que saiu há uns 15 dias, afirma que no Brasil tem 30
64% da população que fuma. Infelizmente, 39% que consome o álcool. Mas aqui eu quero só dar o exemplo do cigarro. 33% da população que fuma, num país que tem 170, hoje quase 180 milhões de habitantes, significa mais ou menos 60 milhões de pessoas que fumam. 60 milhões? Olha aí o quanto que nós vamos ter que evangelizar ainda. 60 milhões de pessoas que fumam. Vamos imaginar que todas esses 60 milhões fumem um maço de cigarro por dia só. Tem gente que fuma 2, 3, 4. Eu, quando fumava, cheguei a fumar 4 maços de cigarro num dia. Comia cigarro com farinha. Vivia apavorado, porque quando a gente peca, a gente sempre tem que estar fingindo. Vivia apavorado para ninguém sentir o cheiro, porque eu tinha vergonha de estar fumando. Então imagina, todos esses fumantes fumem um maço de cigarro por dia. Vezes 60 milhões. E imaginemos que todos eles fumassem o cigarro mais barato. R$1 o maço. Mas tem gente que fuma de 1,50, 1,80, 2, não sei mais. Graças a Deus, não sei mais quanto custa um maço de cigarro. Imagina então que todos fumassem só um maço. E do mais barato, que custasse R$1. Quanto de incenso é queimado ao encardido todos os dias? 60 milhões de reais por dia. Isso sem falar 100 mil mortes em consequência de todos os cânceres que vão desde a boca até o ânus. Mais de 70% desses cânceres, única e exclusivamente por culpa do cigarro. Mesmo esse cigarro que tem menos alcatrão e nicotina, eu vou falar aqui ainda da cultura light, do cigarro light também, não é? Um cigarro tem mais ou menos 4.000 componentes químicos que te matam. Você paga só para ter menos alcatrão e menos nicotina. Sem falar em tudo isso, da saúde, do fedor que é uma pessoa que fuma e chega para conversar com a gente. Meu Deus, o fedor que fica na roupa, no carro, no quarto. Nossa Senhora, hoje, gente, eu não sei como é que eu pude ter sido tão anta, mas tão anta de ter fumado. Mas João 12, antes sempre tereis entre vós, e vocês sabem que cada um de nós tem o seu jeito de ser besta. Então a gente foi. E a gente precisa aprender a ter paciência com a gente, né? Porque Deus tem. Mas você imagina, por dia, 60 milhões de reais. Sabe o que isso significa? Que num dia de cigarro, daria para a gente colocar no ar mais ou menos 30 canais de televisão, canção nova, durante um mês. Um dia de cigarro, um dia que é queimado ou encardido no Brasil, daria para colocar canção nova 24 horas no ar durante 30 meses. Pensou? Daria para comprar quantos milhões de Bíblia? Pensa. Por dia. 6, 7 milhões de exemplares de Bíblia. Você pega em um mês, você teria em um mês dinheiro suficiente para dar uma Bíblia para cada pessoa nesse país. 60 milhões por dia queimado ao encardido, considerando o mais barato, e nós sabemos que é muito mais, que essa cota minha aqui pode chegar a 70, 80, 90 milhões, a 100 milhões num dia. Só estou falando do cigarro, uma coisinha desse tamanho. E aí a pessoa às vezes fuma, depois chega na missa, os domingos, vai lá, coloca 10 centavos, 20 centavos de coleta. Por isso tem muita igreja aí que cobra, em vez do dízimo, centésimo, milésimo, né?
Porque o católico vai lá dar R$1, R$2 e acha que dá muito. Não, padre, eu sou muito católico. Quem é o seu Deus? O seu Deus está sendo um cigarro. Porque você todo dia adora em espírito e verdade a Ele. Assim como o seu coração está ligado ao encardido, desce até as profundezas do chiqueirão do encardido. O incenso que você solta, dinheiro que você queima. Nós não teríamos, olha gente, em um ano sem fumar, e nós não teríamos nenhum pobre mais nesse país. Nós não teríamos nenhum sem teto, nenhum sem terra, nenhum. Um dia, 60 milhões. Multiplica por 365. Jogue aí mais uns 20% e você vai ter uma soma. E para Deus o que nós estamos dando. Vocês vejam como nós somos um bando de gente fraca, fajuta. Vocês vejam como é que encardido dá risada da nossa cara. Está na hora dessa virada. Padre Jonas usou esse termo aqui que os jovens estão usando muito no Brasil hoje. Virada radical. Está na hora dessa virada, sim. Está na hora de despir-se das obras do encardido. Despir-se dessa nudez, essa nudez do pecado e revestir-se da força e da graça do Espírito Santo e começar a dizer: não, eu não quero. Aquela música do Dunga, aquilo fica na minha cabeça o tempo todo. Por hoje eu não vou mais pecar. Essa restauração que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. O Pai quer nos dar o reino. Jesus morre por nós, mas nós somos fiéis ao encardido. No nosso cigarro, aí passa para cachaça, para bebida e para tantas outras coisas que a gente paga todo mês. E damos para Deus o quê? O pior, a sobra do nosso tempo. Fica 3, 4, 5 horas diante da televisão, assiste 5, 6 capítulos de novela, não lê um capítulo da Bíblia por dia. Não leu o testamento de Deus. Está aqui o testamento. Como é que eu vou saber a herança que eu vou receber se eu não li o testamento? Está aqui, o antigo e o novo. É tomar posse do reino, significa ficar pelado sim para o pecado e revestir-se do homem novo, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. É isso que Maria vem nos ensinar como a nossa musa. Eleger Maria como musa, portanto, mexe um pouquinho com tudo, com todo o nosso ser. Faz-nos questionar: eu sou inteiro de Deus? Eu de fato obedeço a Deus, escuto, ouço esse Deus? Meu Deus, vocês vejam os jornais dizendo aí quantos milhões essas escolas de samba gastam nas fantasias. Gastam uma fortuna para parecer pelado. As prefeituras dão porção de cidade aí, dão dinheiro. Eu não votaria num prefeito que desse 1 centavo para esse carnaval. Nunca. Ele não tem esse direito de fazer isso. E nós estamos investindo na nossa fé, estamos dando o melhor para Deus, ou estamos dando o resto de todo o nosso ser para Deus? É hora de aprender com Maria. Ou aprendamos a nos entregar inteiros ao Senhor, ou nós não vamos herdar o reino. Aquele homem era milionário, era bilionário. Ele tinha fazendas e mais fazendas, ele tinha fábricas, ele tinha canais de televisão. Ele era sócio do Bill Gates para fazer computador. E ele era considerado o maior colecionador de obras de artes do mundo. Ele tinha uma paixão por arte. Ele ia à Europa e ficava lá 4, 5, 6, 7 meses só para ver os museus. Você pega um museu, por exemplo, do Prado, lá em Madrid, só para atravessar andando dentro dele, leva uns 3 dias. Você vai em Paris, o museu do Louvre, uma coisa de louco. A mulher perguntou: o senhor foi no Louvre?
Falei, não, acho que estava com problema. Eu cheguei aí no Louvre, sabe aquela Louvre? Vai no outro museu, Museu de Orsay, e tem aquelas obras de arte, aquilo custa uma fortuna, e eles protegem aquilo. Aquele homem colecionava tudo. Ele tinha réplicas, coisas fabulosas de arte. Casado, fazia quase 30 anos. Só tinha uma tristeza. Ele não tinha filho. O maior sonho dele era ter um filho. E nessas viagens eles iam nos grandes médicos, especialistas em fecundação, e nada. Um belo dia, a mulher dele começou a sentir umas tonturas, vai ao médico e vem a maior notícia da vida daquele bilionário. Ela estava grávida. Mas uma gravidez de altíssimo risco. Os médicos disseram que ela teria que fazer um repouso absoluto, ficou na cama. E ele contratou médicos, enfermeiros, e ele não viajava, ele ficava do lado dela. Aquela alegria, e ele namorando a esposa, e beijava a mão dela, e ia vendo aquela barriga crescer, alisando aquela barriga, porque era o sonho dele, e ela naquela felicidade, porque teve um marido tão maravilhoso a vida inteira, e esse marido agora ia ter o sonho realizado. E veio o belo dia do nascimento, e como os médicos avisaram, infelizmente, ela veio a falecer. E ela sabia que corria esse risco. Ele levou o menino para casa, contratou empregados, enfermeiros, nutricionistas, e foi criando esse moleque com o maior tesouro da vida dele. A tristeza da perda daquela esposa tão querida tinha sido preenchida quase que por completo com o nascimento daquele menino tão lindo. E ele acompanhou esse menino, os primeiros engatinhamentos, o primeiro dentinho e sorriso, ele ajudava a dar banho, e o menino foi crescendo. Só que o menino era muito feio. Nem tudo na vida é perfeito. O rapazinho era feio, tadinho. Eu tenho dó de gente feia, o rapazinho estava meio feio, né? Mas ele gostava, é filho dele. Você pode ver o sapo, a coisa mais bonita para o sapo é o sapinho. Ele trata de sapinho, né? Coisinha mais bonitinha, né? Quando ele via uma sapa, então fica olhando para a sapa, a sapona. O menininho foi crescendo. Quando o menino tinha uns 11 ou 12 anos, descobriram a causa da feiura dele. Ele era doente. O menino tinha uma doença hereditária que a própria mãe tinha e que deve ter recebido do próprio pai. E o menino foi enfraquecendo. E como tinha essa doença, faleceu. Aquele homem perdeu a alegria de viver. E ele teve uma angústia tão triste, como tantas pessoas têm, e você sabe que a gente morre de tristeza, que esse homem, algum tempo depois, veio a morrer. Não deixou nenhum herdeiro. Quem ia herdar aquela fortuna toda, aquelas obras de arte? Um dos presidentes lá dos cartórios leu um documento que ele tinha feito. Gostaria que todos os meus bens, todas as minhas fazendas, carros, automóveis, obras de arte, tudo que eu tenho, fosse feito um grande leilão e o dinheiro dado a uma instituição de caridade. Não tinha herdeiro. Convocou-se um leilão e veio gente do mundo inteiro, grandes colecionadores, diretores dos grandes museus do mundo, milionários que encostavam o avião no aeroporto, o seu próprio avião, seu Boeingzinho no aeroporto da cidadezinha. E foi num ginásio imenso, com mais de 8 ou 10 mil pessoas, bilionários, que vieram para arrematar aquelas obras de arte, colocaram algumas obras de arte enfeitando. Antes de começar o leilão, o leiloeiro oficial disse: gente, um momento de silêncio, porque nós temos uma homenagem ao grande benemérito, doutor fulano de tal. Vocês sabem que a maior alegria da vida dele foi o filho. E esse filho, quando tinha 9 anos, um dia passeando com o pai pela rua, viu na praça da cidade um pintor que desenhava as pessoas,
E o menino tanto insistiu que pediu, que o pai então mandou aquele pintor fazer a foto dele. Mas era também um pintor de segunda mão, um pintor de parede. O coitado do rapazinho já era feio, o quadro... Bom. O primeiro quadro a ser leiloado, o autorretrato do menino bonitinho. Quando abriram o retrato, todo mundo caiu na gargalhada. Joga fora essa porcaria aí. Nós queremos aquilo, olha aquilo. Que lá é um Rembrandt, que lá é não sei quem, que lá é um fulano de tal. Picasso. Primeiro quadro a ser leiloado, o retrato do menino. Quem faz alguma oferta? Vocês rindo, cutucando, vai dar onde virar. No meio levantou-se uma senhorinha, chamada Dona Expedita, cabelinho amarrado assim. Falou, eu queria comprar o retrato. Aí todo mundo caiu na gargalhada. Se a senhora por acaso entende alguma coisa de arte, coitado, não vale nada. Para que a senhora quer comprar esse retrato? Ah, porque eu trabalhei na casa deles. Eu trabalhei mais de 30 anos. E eu sei o tanto que o meu patrão queria ter esse filho. Quando a esposa dele morreu, eu estava segurando na mão dela, e com a outra mão eu punha água na cabeça dela. E ela morreu na minha mão. Mas morreu feliz. Eu dei banho nesse menino. Eu cuidei desse menino. Esse menino era como se fosse um filho para mim. A maior tristeza da minha vida foi o dia que esse menino morreu. Então eu queria comprar o quadro dele. Porque o patrão deixou até um sítiozinho, uma casinha para mim lá, mas não tem nada, eu queria comprar o quadro do menino. E quanto a senhora oferece? Ela falou, não tem muito dinheiro não. O povo riu. Mas quanto a senhora oferece? Ela abriu a bolsa, tirou a carteira, pegou as moedas que ela tinha, umas notas. R$4,93. Tudo que ela tinha. Ela disse, então eu dou R$4,93. O leiloeiro perguntou, alguém dá mais? Aí todo mundo, até com dó já da mulher. Vende logo, nós queremos os outros. Eu quero aquele carro, que é a Ferrari lá, que inclusive o Ronaldinho andou nela, eu quero aquele lá. R$4,93, dou-lhe uma. R$4,93, dou-lhe duas. R$4,93, dou-lhe três, é da senhora. Por favor, dona Expedita, ela veio. Entregou. O povo aplaudiu. No que ele foi entregar o quadro para ela, ele viu um envelope amarelo grudado atrás do quadro. Ele pegou aquele envelope, abriu, era um documento selado e carimbado com o carimbo do milionário. E dizia assim, esse é o meu verdadeiro testamento. Todos os meus bens, toda a minha fortuna, meus quadros, meus bois, meus cavalos, meus automóveis, minhas fazendas, tudo que eu tenho. Pertencem à pessoa que arrematou o quadro de meu filho. E aí foi um auê. Tinha gente ali que podia ter oferecido 10, 20, 30 milhões pelo quadro. Mas eles estavam esperando os outros quadros. Infelizmente, essas pessoas somos nós. Que ficamos guardando o melhor que nós temos, o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa saúde, quem sabe para comprar alguma coisa que falaram que é importante, porque fulano disse, porque fulano falou. Mas não temos coragem de buscar o essencial. Quanto foi que a dona Expedita pagou pelo quadro?
Não. Ela pagou tudo. Ela não guardou 50 centavos para ir embora de ônibus. Ela não guardou 10 centavos para comer um pão. Aquele quadro era importante demais para ela. E ela deu tudo. Sabe, meus irmãos, há um bilionário muito mais rico que esse homem. Porque ele, além de ser dono de todas essas fortunas que tem aqui, ele tem a fortuna eterna. E ele quer nos dar esse reino. Acontece que a foto do filho dele não é muito bonita. Para herdar a fortuna do pai, tem que ter coragem de amar o filho. E no mundo que prega uma nudez para o pecado, esse filho vive a nudez de todas as honras que poderia ter, deixa-se despir, assume a condição de homem, obediente até a morte, feito um escravo na cruz. A foto desse filho não é muito bonita. O profeta disse que o povo passava, olhava para ele e balançava a cabeça, porque era feio demais. Ele estava deformado, todo cheio de sangue. Ele estava todo sujo pelo pecado que é nosso. Mas, se você quiser herdar o reino desse pai, o único caminho é o filho. Não tem outro jeito. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Esse leilão não é para amanhã. Esse leilão não é para quando você voltar na sua casa. Esse leilão é agora. É esse momento. Quanto você vai pagar por ele? Pensa. O que você precisa tirar dessa bolsa que está aí, que é o seu coração? Quem sabe tapado por essa pedra tão grande que foi visualizada hoje de manhã? Você tem que tirar tudo. Esses R$4,93 significa o seu pecado, a sua miséria, a sua nudez, a sua fraqueza, aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de ruim. Mas se você quiser herdar esse rei, não tem outro jeito. Olha para o retrato do filho e pensa: será que eu vou ser capaz de arrematá-lo? Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses aqui. Eu sei bem que tem sentido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Deixa Deus cantar com a sua voz. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe
é a minha grande prova. É Ele que diz: ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. E é Jesus que diz: ninguém te ama Como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Não, não. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo.